um acordo pós-Brexit sobre comércio e outras questões foi feito apenas uma semana antes do período de transição entre o Reino Unido e a União Europeia chegar ao fim. Ele evita a interrupção de um Brexit sem acordo no meio da pandemia de Covid e marca uma nova era após mais de 40 anos de adesão do Reino Unido à União Europeia. Mais de 1000 páginas de um denso texto jurídico descreve como o relacionamento funcionará no futuro. Aqui estão 10 perguntas e respostas iniciais. Pesca, uma das questões mais difíceis nas negociações. Quantos peixes os barcos da União Europeia conseguirão pescar nas águas do Reino Unido no futuro e quanto tempo durará qualquer período de transição antes de as novas medidas entrarem em vigor? Autoridades envolvidas nas negociações dizem que o Reino Unido inicialmente queria um corte de 80% no valor do peixe capturado pelos barcos da União Europeia em águas britânicas, enquanto a União Europeia inicialmente propôs um corte de 18%. Quem cedeu mais terreno? O valor do peixe pescado pela União Europeia nas águas do Reino Unido será reduzido em 25%. O que é muito menos do que o Reino Unido inicialmente pediu. O corte será feito em etapas ao longo de um período de transição de 5 anos e meio, que é muito mais curto do que a União Europeia inicialmente pediu. Quando o período de transição terminar, o Reino Unido controlará totalmente o acesso às suas águas e poderá fazer cortes muito mais profundos. Se decidir excluir os barcos de pesca da União Europeia, eles podem ser compensados por suas perdas, seja por meio de tarifas sobre os produtos de pesca do Reino Unido ou impedindo o Reino Unido barcos da pesca nas águas da União Europeia. O espaço livre para a concorrência. Como serão as regras de concorrência leal para garantir que as empresas de um lado não ganhem uma vantagem injusta sobre os concorrentes do outro? A definição do que constitui níveis razoáveis de auxílio estatal ou subsídios governamentais para empresas será importante. Existem medidas de igualdade de condições que comprometem o Reino Unido e a União Europeia a manter padrões comuns sobre os direitos dos trabalhadores, bem como muitos regulamentos sociais e ambientais. Esta foi uma exigência fundamental da União Europeia. Eles não precisam ser idênticos no futuro, então o Reino Unido não precisa seguir a legislação da União Europeia, mas eles precisam ser vistos para proteger a concorrência leal. O Reino Unido também concordou em aderir a princípios comuns sobre como funcionam os regimes de auxílio estatal e uma agência de concorrência independente que os avaliará. Mas pode optar por desenvolver um sistema que só toma decisões quando são apresentadas evidências de concorrência desleal. Isso é diferente do sistema da União Europeia, que avalia o impacto provável dos subsídios antes de serem concedidos. Resoluções de disputas. Este será o assunto de anos de negociações que virão. Como o negócio será realmente executado se um dos lados violar qualquer um dos termos e condições? Se o Reino Unido decidir afastar-se mais radicalmente das regras da União Europeia no futuro, com que rapidez poderá a União Europeia responder? Terá a capacidade de impor tarifas ou impostos sobre as exportações do Reino Unido em uma área, por exemplo, sobre os carros, em resposta a uma violação do acordo, em outra, peixe, por exemplo? Se um dos lados se afastar dos padrões comuns que existem em 31 de dezembro de 2020, e se isso tiver um impacto negativo do outro lado, um mecanismo de disputa pode ser acionado, o que pode significar a cobrança de tarifas. Baseia-se em uma cláusula de rebalanceamento que concede à União Europeia e ao Reino Unido o direito de tomar medidas caso haja divergências significativas.
Esta cláusula é muito mais rígida do que as medidas encontradas em outros acordos comerciais recentes da União Europeia e foi uma exigência importante do lado europeu. É um mecanismo do qual ouviremos muito mais nos próximos anos. O policiamento geral do acordo comercial também significa que as tarifas podem ser direcionadas a um setor específico como resultado de uma disputa em outro. Haverá um sistema de arbitragem vinculante envolvendo funcionários de ambos os lados. Isso significa que, embora este seja um acordo sem tarifas, a ameaça de que tarifas possam ser introduzidas como resultado de futuras disputas será um fator constante nas relações entre o Reino Unido e a União Europeia. O Tribunal de Justiça Europeu, o mais alto tribunal da União Europeia, continuará a ser o árbitro final do direito europeu. Mas o governo do Reino Unido disse que a jurisdição direta do Tribunal de Justiça Europeu na Grã-Bretanha chegará ao fim. Então, o Tribunal Europeu terá algum papel na supervisão do futuro acordo de relacionamento? A União Europeia abandonou o pedido de que o Tribunal de Justiça Europeu desempenhe um papel direto no policiamento da aplicação do acordo no futuro. Essa era uma clara linha vermelha britânica. Um lugar onde o Tribunal de Justiça Europeu ainda terá um papel é a Irlanda do Norte, que tem um status especial sob os termos do acordo de retirada do Brexit. Ele permanecerá sujeito às regras do mercado da União Europeia e da União Aduaneira, o que significa que o Tribunal Europeu continuará a ser a autoridade legal máxima para algumas disputas em uma parte do Reino Unido. Viagem. Quais serão as regras para os britânicos que desejam viajar para a União Europeia a partir de 1º de janeiro de 2021? Já sabemos alguns detalhes, mas haverá algum acordo adicional sobre coisas como previdência social ou seguro de veículos? E haverá algum detalhe sobre qualquer acordo para substituir o cartão europeu de seguro de doença? Cidadãos do Reino Unido precisarão de visto se quiserem permanecer na União Europeia por mais de 90 dias e em um período de 180 dias eles ainda poderão usar o seu cartão europeu de seguro de doenças que permanecerão válidos até que expirem. O governo do Reino Unido afirma que eles serão substituídos por um novo cartão global de seguro de saúde do Reino Unido, mas não há mais detalhes sobre como obtê-los. Os passaportes europeus para animais de estimação deixarão de ser válidos, mas as pessoas continuarão a viajar com seus animais de estimação, seguindo um processo diferente e mais complicado. As duas partes concordaram em cooperar em chamadas internacional, mas não há nada no acordo que impeça os viajantes do Reino Unido de serem cobrados pelo uso de telefones na União Europeia e vice-versa. Os cidadãos do Reino Unido não precisarão de uma carteira de motorista internacional para dirigir na União Europeia. Serviços financeiros. O acordo comercial trata principalmente das regras para mercadorias que atravessam fronteiras. Vai dizer muito menos sobre o comércio de serviço. Haverá uma declaração separada da União Europeia que reconhecerá as regras do Reino Unido que regem os serviços financeiros como aproximadamente equivalentes às regras da União Europeia. Isso tornaria muito mais fácil para as empresas britânicas que exportam serviços continuarem a fazer negócio no mercado da União Europeia. Como esperado, não há muito neste acordo para empresas de serviço comemorarem. O Reino Unido ainda espera que a União Europeia emita uma decisão de equivalência sobre os serviços financeiros e, em um futuro próximo, mas as empresas de serviço em geral não receberão tanta ajuda neste acordo quanto o governo britânico vinha pressionando. O acesso garantido que as empresas do Reino Unido tinham ao mercado único europeu acabou. Dados. Este é um assunto muito importante. Quais serão as regras de proteção de dados para as empresas do Reino Unido que lidam com dados da União Europeia? Mais uma vez, o Reino Unido espera que a União Europeia
emita separadamente o que é conhecido como uma decisão de adequação de dados que reconhece as regras do Reino Unido como equivalentes às suas. Mas os detalhes precisarão ser examinados com cuidado. Ambos os lados afirmaram que desejam que os dados fluam através das fronteiras da forma mais harmoniosa possível. Mas o acordo também enfatiza que os indivíduos têm direito à proteção de dados pessoais e à privacidade e que altos padrões a este respeito contribuem para a confiança na economia digital e para o desenvolvimento do comércio. É por isso que uma decisão da União Europeia de reconhecer formalmente que as regras de dados do Reino Unido são quase iguais às suas é tão importante, e ainda estamos esperando por isso. Entretanto, a União Europeia concordou com um período especificado de 4 meses, prorrogável por mais 2 meses, em que os dados podem ser trocados da mesma forma que agora, desde que o Reino Unido não faça alterações às suas regras sobre proteção de dados. Padrões de produto. Sabemos que haverá mais burocracia e atraso nas fronteiras no futuro, para as empresas que negociam entre o Reino Unido e a União Europeia. Mas os dois lados chegarão a um acordo sobre medidas para tornar as coisas um pouco mais fáceis. Existe algo chamado reconhecimento mútuo da avaliação da conformidade, que significará que as verificações dos padrões dos produtos não precisam ser tão intrusivas quanto poderiam ser. Não há acordo sobre avaliação de conformidade, embora o governo do Reino Unido esperasse que houvesse. É apenas um lembrete de quantas novas barreiras ao comércio existirão. No futuro, se você quiser vender seu produto no Reino Unido e na União Europeia, poderá ter que verificá-lo 2 vezes para obter a certificação. Em outras questões de fronteira, também não há acordo sobre o reconhecimento mútuo das normas sanitárias e de segurança para exportação de alimentos de origem animal, o que significa que terá de haver controles bastante intrusivos e caros para os produtos que entram no mercado único da União Europeia. Haverá, porém, algumas medidas que eliminarão as barreiras técnicas ao comércio e ao reconhecimento mútuo de esquemas de comerciantes de confiança, o que tornará mais fácil para as grandes empresas operar além das fronteiras. Qualificações profissionais. Muitas pessoas, de contadores a chefes, trabalham em diferentes países da União Europeia e não tiveram que se preocupar em cruzar as fronteiras várias vezes enquanto o Reino Unido fazia parte da União Europeia. Mas as qualificações profissionais do Reino Unido serão reconhecidas em toda a União Europeia no futuro? E que restrições haverá? A resposta curta é não. Elas não serão reconhecidas automaticamente. Isso tornará mais difícil para os cidadãos britânicos que prestam qualquer tipo de serviço trabalhar na União Europeia. Frequentemente, eles terão de se inscrever em países individuais para tentar obter a aceitação de suas qualificações sem nenhuma garantia de sucesso. Há uma estrutura no acordo para que o Reino Unido e a União Europeia concordem em reconhecer mutuamente as qualificações individuais, mas isso é mais fraco do que os profissionais têm agora. Segurança. Não se trata apenas do comércio. O Reino Unido perderá o acesso automático e imediato a uma variedade de bancos da União Europeia que a política usa todos os dias, cobrindo coisas como registros criminais, impressões digitais e pessoas procuradas. Então, que tipo de acesso terão e como funcionará a cooperação em segurança no futuro? O Reino Unido perde o acesso a algumas bases de dados muito importantes, mas terá acesso contínuo a outras, incluindo o sistema que verifica as impressões digitais em todo o continente. Mas, no geral, a cooperação em segurança não será mais baseada no acesso em tempo real, e em alguns casos, como o acesso aos dados sobre os voos que as pessoas fazem,
estes dados só serão disponibilizados em condições muito mais rigorosas. Foi alcançado um acordo sobre extradição e o papel do Reino Unido na Europa. A Agência de Segurança Transfronteiriça permite que participe de reuniões, mas não tenha voz direta nas decisões. Ambos são positivos e estão no mesmo nível dos melhores que outros países alcançaram. As divergências sobre os dados serão tratados por um novo comitê, não pelo Tribunal de Justiça Europeu. Novamente, uma linha vermelha para o Reino Unido, mas, em conjunto, a velocidade com que o Reino Unido obtém dados importantes e a influência que eles têm nas decisões foram reduzidas. Há muitas outras perguntas a serem respondidas, e este acordo formará a base das relações entre o Reino Unido e a União Europeia por muitos anos, se não décadas. E os dois lados terão que continuar conversando sobre como implementá-lo de maneira mais eficaz. Continuaremos adicionando mais elementos a esta história se for necessário. Obrigado por serem parte da família Lusotimes.